E os irmãos já vão procurando aí na Bíblia de vocês. 2 Reis 6. Está no começo da Bíblia, irmãos. 2 Reis 6. E nós vamos ler essa passagem hoje. Se alguém tiver dízimo, tá, irmãos? Pode trazer que nós estaremos orando. Aleluias. Aleluia. 2 Reis 6. Todo mundo achou? Já encontrou, glória a Deus. Tá ficando bom, hein? Já tá pegando jeito. Glória a Deus. 2 Reis, começo da Bíblia. 2 Reis 6. Nós vamos ler do versículo 8 ao 23. E nós vamos ler e depois nós estaremos orando pela palavra. Amém? 2 Reis 6, a partir do 8. Todos acharam? Amém? Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia: posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato, o homem de Deus advertia o rei de Israel: não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei de que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com essa situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou: qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre os meus planos? Meu senhor, o rei não está sendo julgado, o rei não está sendo traído, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz nos seus aposentos. E o rei ordenou: vão e descubram onde está esse Eliseu, para que eu mande capturá-lo. Então lhe disseram: Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte e disse: ai, meu senhor, o que faremos agora? Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: ó Senhor, fazem que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos, conforme Eliseu havia pedido. Então Eliseu saiu e lhe disse: vocês tomaram o caminho errado. Esta não é a cidade certa. Sigam-me, e eu os levarei até o homem que procuram. Então ele os guiou à cidade de Samaria. E assim que entraram em Samaria, Eliseu orou: ó Senhor, agora abra os olhos deles, para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e descobriram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu senhor? Devo matá-los? Claro que não, respondeu Eliseu. Eles não são prisioneiros que você capturou na batalha. Dá-lhes comida e bebida e manda-os de volta para casa para o senhor deles. Então o rei lhe ofereceu um grande banquete e os mandou de volta para casa, para o senhor deles. Depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel. Até aí. Vamos orar? Glória a Deus. Senhor Jesus, apresentamos a Ti, Senhor, as nossas vidas. Apresento a Ti a minha vida, Senhor. Que essa palavra que o Senhor revelou a nós, Pai, seja para atingir o meu coração e o coração de cada um dos Teus filhos dessa noite. E que nós possamos entender que existe um Deus que batalha as guerras conosco. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E o título dessa palavra dessa noite é: como você luta as suas guerras. Aqui é uma passagem que conta sobre o profeta Eliseu.
aquele que fez a farinha e o azeite multiplicar, aquele que curou Naamã da lepra e mandou ele se jogar no Jordão 7 vezes. Mergulha, mergulha. Aquele que fez um machado emprestado que havia caído dentro do rio flutuar. É desse Eliseu que nós estamos falando. De um homem de Deus, um profeta, que tinha testemunhos a favor da sua vida, do mover de Deus através da sua vida. Um homem que Deus revelava até em oculto o que o rei da Síria falava nos seus aposentos. E a palavra nos revela que Israel e a Síria estavam em guerra. E o interesse do rei da Síria era tomar Israel. E eles haviam criado o quê? Uma estratégia de guerra. Vamos criar uma emboscada. E nessa emboscada nós pegamos o rei de Israel. Porque todo dia o rei passa pelo mesmo caminho. E isso foi a ordem que o rei deu ao seu general para que eles fizessem a emboscada. Porém, quando eles comentavam e faziam um acordo de guerra contra a vida do rei de Israel, o Senhor revelou a Eliseu: olha, avisa o rei de Israel para não passar por tal lugar, porque este lugar está habitado de sírios e pelejam contra a vida do rei. E o rei fez o quê? Evitou o lugar. A palavra não diz que não foi nenhuma, nem duas. Nós entendemos que foram várias vezes que o Senhor livrou o rei de Israel. E o Senhor faz assim conosco. O inimigo vem, planeja nos destruir, planeja algo contra nós, o Senhor vem e livra. O Senhor vem e dá o livramento. O Senhor vem e revela. O Senhor vem e faz um carro que pegava, não pegava. Você fala, meu Deus, o carro estava pegando sempre, não pega, não pega, não pega. Faz você ir de onde, só que você não dá a rota, só que você chama Uber. É assim que Deus faz. Quando Deus quer nos livrar, Ele muda até o caminho que você faz. Que você possa entender que nem tudo é para murmuração. Até porque a murmuração não é dom de Deus. Mas tudo é projeto de Deus para te livrar. E o rei montou uma emboscada. E fala assim, olha, vai lá e pega. E eu acredito que eles vão uma semana, 2, 3 e nada. E a guerra estabilizada. Porque o plano do inimigo era pegar ele escondido. Não era levar o exército inteiro para Israel. Porque ele sabia do poder de guerra do povo de Israel. E o inimigo faz isso. Ele vem em você e te ataca nas pequenas coisas. E é nas pequenas coisas que você tem que pedir, Senhor, me livra. Me livra pelo aquilo que eu não vejo. Quantos livramentos a gente vem testemunho que aconteceu isso, o Senhor me livrou. Mas e aqueles livramentos que você nem imaginou? Você precisa entender que o Senhor é aquele que preenche os seus dias. Quando você entrega a sua vida ao Pai, Ele é que governa e preenche. Você não pode ser uma pessoa que só murmura e vive de notícias más. Ai não, porque esse mundo só tem coisa ruim, só assiste tragédia. Irmãos, mudem o hábito de vocês. Não levem a tragédia para a sua casa através de uma televisão. Muda. É um momento, é um hábito que você gosta. Ai, porque eu quero me manter atualizada. Porque tal canal só fala de Covid, eu não quero mais ouvir. São tudo maldições que você leva. Põe louvor lá na sua casa. Profetiza lá. Eu não sei da condição de vocês, eu não sei como é o lar de vocês. Se colocar uma adoração é algo fácil, mas que vocês possam entender que tudo é posicionamento. E se o louvor não é bem visto dentro da sua casa, a tragédia também não pode ser. Vocês têm que se posicionar e entender que existe um Deus que leva vocês a coisas impossíveis. E aí o rei da Síria fica muito indignado. Como é que pode esse homem se livrar de todas as vezes que eu quero pegar ele na emboscada? Nunca falhou. Sempre eu consegui pegar ele. Sempre. Sempre, sempre. O rei de Israel, ele confiava em Deus. E através da vida de Eliseu, ele era livrado. Então o rei chama os seus soldados e fala, tem um traidor aqui no meio da gente. Toda vez que a gente combina de pegar o rei de Israel, ele se livra. Quem é o traidor? Tem alguém que é um X9, que é um fofoqueiro que está cuidando com ele. E aí vem um que conhece o poder de Deus e fala assim, rei,
tem um homem lá, um profeta por nome de Eliseu, que Deus revela, falta revelar até o que o Senhor pensa, que revela até o que o Senhor conversa nos seus aposentos. Então o que o rei fala? Então a partir de hoje, a minha guerra era apenas contra o rei, era contra a nação de Israel. Eu queria as terras, eu queria o povo, mas eu vou levar o pessoal mesmo e vou contra esse Eliseu aí, porque ele está me tirando as forças. E muitas vezes o inimigo vem e atinge você, que é um referencial na sua casa. Você é a pessoa que ora. Tem um louvor que fala covardemente, o covardia. Covardemente o inimigo atacou alguém porque eu estava em posicionamento. E às vezes o inimigo vem para querer atingir alguém. E o rei fala o quê? Pega toda uma tropa. Ele não pegou o exército dele, mas ele pegou, eu acredito que os melhores. Pega uma tropa e vamos lá atrás desse Eliseu. Traz ele para mim. Traz ele para mim porque eu quero ter uma conversa com ele. Porque eu quero saber quem é que está revelando para ele. Eu quero ver o que ele vai fazer. Ele nem se dá conta que se existe um Deus que revela o que ele faz ao rei, Deus podia ter revelado a Eliseu, não podia. Mas o Senhor é aquele que muitas vezes não vai falar para você algo. Ele vai esperar a situação chegar mesmo. Você fala, mas o Senhor sempre me usa. O Senhor sempre me mostra. O Senhor sempre fala comigo. Eu sonho, Deus usa alguém. A palavra fala. E aí aconteceu isso e Deus não falou. Porque não era o momento de Deus falar. Você precisa entender que existem momentos que o Senhor não vai falar. Ele vai agir. Porque é mais importante Ele agir na sua vida e te edificar a fé do que Ele só falar. E o Senhor se cala. E o rei pega e manda um exército. Vai lá e busca esse tal desse Eliseu. Então nós vamos imaginar que Eliseu estava dentro de uma tenda, dormindo, com seu servo lá no cantinho dele, o seu criado. Quando eles acordam de manhã, gente, que eles abrem a tenda, tem um exército em volta. E aí o moço se desespera. Senhor meu, olha aqui, um exército todo em volta. Como nós vamos fazer? Como nós vamos avançar? Eliseu estava dormindo, descansando e acorda secado. E o Senhor manda uma orientação para Eliseu. Estou contigo, Eliseu. Eliseu sabia do poder de Deus. A luta que era contra o povo de Israel é focada apenas em Eliseu. Você tem que entender que quando você se posiciona pela sua casa, pelo seu trabalho, pela sua família, as afrontas mudam de lugar e atingem você mesmo. É assim mesmo. A mudança ela só está aberta para quem enxerga. E o inimigo quer cegar quem está vendo. O inimigo quer pelejar contra quem está batalhando. Não era interessante mais para ele o rei de Israel. Era interessante o homem de Deus. O inimigo ele vem para nos afrontar porque é interessante para ele destruir quem ora, quem busca, quem vem aos cultos. Mas existe um Deus que guarda. E aí ele olha e vê que a luta ficou contra ele, que o inimigo criou novos planos e que o Senhor não havia revelado. E quando o menino fala, Senhor, o que faremos? Olha esse exército. Você já pararam para pensar que muitas vezes no meio da peleja dá vontade de sair correndo? Gente, vamos imaginar que você abre a porta da sua casa e tem um exército. Você tem duas opções. Ou você se entrega, estou falando na nossa visão natural, tá? Ou você se entrega ou você sai correndo. Você sai correndo, o exército vai pegar você do mesmo jeito. Mas a primeira sensação que você tem é, eu vou fugir. Eu não vou ficar aqui não. Olha esse povo, eu não tenho nem arma, eu não sei nem usar isso. Mas Eliseu não questionou e nem indagou e pensou em sair da posição dele. Não saia da posição de batalha. Não abra mão daquilo que você tem lutado e guerreado espiritualmente. E quando o menino fala, o que faremos? O que faremos? E a palavra diz que Eliseu fala, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Porque ele sabia que existia um Deus que pelejava por ele. E aí o moço fala, Senhor, eu não vejo. Eu não estou vendo. Quem é esse povo que é maior?
E ele olha e fala: Senhor, abra os olhos do moço, para que ele veja o que eu estou vendo. Que o Senhor possa abrir os olhos de vocês nessa noite. E que vocês possam ver que existe alguém que peleja por você. Quando você está no meio da peleja, dentro do querer de Deus, Deus responde. Se você está no centro da vontade do Pai e não pensou em desistir, quando você clamar, o Senhor vai responder sim. Porque Ele é aquele que está com você. Ele mostra quem está ao seu redor para te guardar. E por que Deus deixou o inimigo procurar Eliseu? O Eliseu é uma pessoa que sonhava, que Deus falava, que Deus revelava. Por que o inimigo foi na tenda dele? Porque o Eliseu já estava pronto para viver o sobrenatural. Você precisa entender que quando você estiver pronto para receber a ação de Deus, Ele não vai te avisar, Ele vai fazer. É um Deus que faz. Você serve um Deus que faz. E Eliseu já estava preparado para viver o sobrenatural de Deus. Levante suas mãos e diga: eu estou preparado para viver o sobrenatural de Deus. Glória a Deus. E aí ele não fugiu. E ele orou e o Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu que ao redor existiam anjos com cavalos e cavaleiros de fogo. Então nós vamos imaginar que Eliseu estava aqui, ó. Vamos lá. Eliseu aqui, com a tenda. Veio o exército sírio, aqui, em volta da tenda. Mas existia um exército de Deus em volta do exército da Síria. E a pergunta para vocês é: quem estava encurralado? Eliseu? Quem estava encurralado era o exército da Síria. O Senhor faz assim. Quando o inimigo pensa que ele vai te tocar, que ele vai te atingir, que ele vai te destruir, ele não olha. O inimigo, ele foca em você. E ele perde as forças que ele acha que tem, porque o Senhor toma dele. E aí o Senhor manda anjos, manda um exército, manda pessoas para interceder pela sua casa, para interceder pela sua vida, para orar com você, para caminhar com você, para estar ali contigo, para lembrar de você. E aí você vê que você não está sozinho. Quem estava cercado era o inimigo. E quantas vezes a gente acha que está cercado? Você olha só, vê inimigos. Eliseu nunca esteve cercado, Eliseu sempre esteve protegido. Aquilo que parece que é uma prisão, que é uma caverna, que vai te destruir, é cuidado do Pai. O Senhor é aquele que te esconde mesmo, te põe dentro da tenda e coloca anjos ao seu redor para te guardar. Para você entender que você não está encurralado. Porque você precisa estar lá no centro da vontade. É no centro que Deus protegeu Eliseu. O exército dele. Mas o Senhor mandou outro exército. E se vocês forem trabalhar, eu falo para vocês na visão de molécula. Quando a gente tem um vírus, você injeta dentro a vacina, o vírus trabalha de dentro para fora. Mas se a pessoa tem uma imunidade boa, enquanto o vírus trabalha de dentro para fora, o corpo trabalha de fora para dentro. É assim que Deus faz. Enquanto você está lá orando, trabalhando dentro da causa e clamando pela causa contra o inimigo que te cerca, Deus manda um anjo e trabalha por fora, pelo aquilo que você não pode. É um Deus que peleja por você. E quando você está lá dentro, Ele está capacitando você sim. Não baixe suas armas de guerra. Não desista. E a minha pergunta para você é: o que te move no dia mau? A preparação ou a preocupação? O que move sua vida? Você se preocupa demais ou você está se preparando? A preparação com Deus te deixa pronto antes do dia mau chegar. Eliseu já estava pronto. Ele estava preparado para viver com o Senhor o sobrenatural. A preocupação te deixa exausto antes do dia mau chegar. Você fica só pensando no que pode de ruim acontecer, no que pode não dar certo, no que pode ser falência, no que pode ser destruição, e esquece que você precisa poupar energias. Aí você deixa a preocupação
te consumir. Quando o dia da batalha chega, você já está exausto. Você não tem forças. Porque você se preocupou à toa. Não se preocupe à toa. Se prepare. Senhor, eu não estou vendo, mas eu estou aqui me preparando, porque eu sei que o dia que chegar, não fiquem vocês pensando que o dia que a vitória chegar vai ser fácil, não. O inimigo ainda vai querer roubar de você. Porque quando ele vê que está chegando o dia, ele se desespera e rouba se você não deixar. Quando está ali, é desesperador, ele grita, ele faz barulho. Sabe para que ele traz barulho e furdunço? Para você não ouvir a voz de Deus, que é para atrapalhar mesmo. Vocês acham que aquele exército não fazia barulho? Fazia sim. Era para tirar a paz de Eliseu. Era para tampar os ouvidos dele. Mas ele tinha os olhos abertos em Cristo. E ele não foi enganado. Você muitas vezes tem projetos que você deixa se frustrar. Porque você faz uma pré-ocupação do que nem aconteceu. Então você se ocupa antes. Se preocupa mesmo. Por algo que nem chegou. Existem pessoas que não começam relacionamentos, não casam porque já vem falência antes. Eu não vou casar porque todo mundo está separando, e aí as pessoas, aí o divórcio, aí se eu casar, para casar é barato, porque eu não pago, e aí o divórcio é caro, porque eu tenho que pagar. A pessoa já casa com esse pensamento. Ninguém casa pensando em separar, gente. Você tem que casar pensando, eu vou constituir família. Eu vou prosperar, eu vou ter filhos, eu vou construir minha casa, eu vou avançar, eu vou ter meu ministério casal, eu vou vencer, eu vou andar junto. Não deixe o inimigo trazer as circunstâncias externas para dentro de você. Ah, não vou montar uma empresa, não vou começar um negócio porque todo mundo está falindo. Onde está o posicionamento de Eliseu? Você fica com tanto medo que não deixa o Senhor agir. E aí a prosperidade não vem, o sobrenatural não vem, o seu nome não é anunciado, o seu nome não é divulgado, porque você nem tentou. Não tenha medo, o medo rouba a sua expectativa. Em Josué 1,9 diz assim: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. E o Senhor está com você por onde você anda. Entregue os seus caminhos ao Senhor e todas as coisas Ele fará. Eliseu sabia quem lutava as suas guerras. E quando ele ora novamente, pede: Senhor, segue meus inimigos, para que eles não me vejam, o Senhor cega. E os inimigos ficam confundidos. Não sabem para onde vão. Não sabem até que ponto eles podem confiar em alguém que eles nem viram. Porque a palavra não diz que eles viram o Eliseu. Eles nem sabiam quem era o tal do Eliseu. O inimigo vem assim: alguém não gosta de você, alguém se levanta com você porque a tal da pessoa falou que a tal da fulana não é legal. Porque a tal da pessoa falou que o tal do não sei quem olhou torto para ela. E algo tal, esse tipo de coisa, a gente não pode existir no nosso meio. Porque o tal falou. Quem é esse tal? Quem é esse incircunciso tal? Não é ninguém. Nós temos um Deus que nos abençoa muito. E o Senhor cega o inimigo e faz o inimigo não ver mais a Eliseu. E o que o Senhor faz? Através da cegueira, entrega o inimigo nas mãos de Eliseu. O Senhor é aquele que vai entregar os inimigos nas suas mãos. Por isso eu digo: não deixe o medo roubar a expectativa do que Deus pode fazer. Quem espera pouco de Deus recebe pouco. Quem se frustra demais é fracassado. Quem se enche de fracasso fica cheio de derrotas. Não coloque o fracasso e derrotas em pódios. Coloque o seu Deus. Deus envia um exército de cavalos e cavaleiros para pelejar a favor de Eliseu? Sim. E a minha pergunta é: como você tem lutado suas guerras? Existe um exército ao seu favor? Existe alguém que você clama e fala: Senhor, que faremos nós? E Ele diga: olha e veja o que eu faço por você. Como você tem lutado? Com a força do seu braço ou com o joelho no chão? Como você tem pelejado contra alguém que fala mal de você, te persegue no trabalho, te persegue no vizinho, te persegue na família? Como você tem lutado suas guerras? A palavra
o Senhor nos diz lá em Daniel 6:22, diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano algum, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel também viu uma situação de que parecia estar cercado. Não, mas não parecia, ele foi para dentro da cova, pastor, ele foi para dentro da cova mesmo. Não, parecia mesmo. Daniel parecia que estava cercado. O inimigo arquitetou algo para destruir a vida de Daniel, que foi: não se dobrará a outros deuses, apenas ao rei. E ele continua orando. O inimigo, ele faz assim, ele pega aquilo que leva você a Deus e usa como uma afronta. Ah lá, agora virou um crente, só quer saber de louvar, só quer saber de orar. Mas eu te conheço de outras épocas. Está repreendido em nome de Jesus a força do inimigo. Toda seta e retaliação do inimigo seja repreendida em nome de Jesus. Que vocês possam entender que Daniel foi jogado na cova porque ele adorava. E se ele era um homem, como diz aqui no versículo, reto e justo, e foi para dentro da cova, o que você acha que o inimigo quer fazer com você? Ele quer destruir mesmo, é a destruição que o inimigo quer trazer. E aí o Senhor fala que lançou Daniel lá. Daniel passou a noite inteira, os leões não comeram ele. No outro dia vai o rei aflito querer salvar a vida de Daniel para ver. E aí você vê que o rei tinha fé, porque o rei vai lá para ver, vai que o Deus dele livrou, né? Porque tem um Deus que tem poder para livrar até dos leões. Vai que livrou. E o inimigo tentou contra a vida de Daniel? Sim. Mas o Senhor o guardou? Sim. Só porque os leões não comeram? Não. Sabe por que ele guardou? Porque o inimigo arquitetou contra a vida de Daniel. E era necessário Daniel passar para que o nome do Senhor fosse glorificado. Porque se Deus tivesse dado livramento para Daniel na cova, o inimigo teria arquitetado outra coisa contra a vida de Daniel. E aí é uma sequência que não acaba. Existem caminhos e percursos que vocês têm que passar. Algo e covas e cercados do inimigo que vocês têm que passar mesmo, para que o inimigo não tenha mais forças. A palavra diz que nunca mais se levantaram contra Daniel. Então você tem que passar por isso? Sim. E é para ser guardado? É. Porque o Senhor vai te guardar a ponto do inimigo não te consuma. Vai trazer medo para querer te desanimar. Vai trazer uma frustração. Mas você não será consumido porque você está guardando. E é o momento do Senhor aniquilar as forças do inimigo. É com essa situação? Sim. Porque ela não pode voltar. Você tem que passar por ela? Sim. Então você tem que ver que você está guardado. E o que te preocupa então, se você tem um Deus que te guarda? Aquilo que ocupa sua mente define o que te preocupa. Aquilo que ocupa os seus pensamentos define o que te oprime. O que você tem pensado? Os seus pensamentos estão no Senhor? A sua fé está no Senhor? Não seja refém da sua mente. Não deixe o inimigo te roubar. Não deixe ele aprisionar, trazendo pensamentos. Porque vai fazer isso, porque vai acontecer isso, porque você está sozinho, porque ninguém está te vendo. Você tem que lembrar, estou guardado sim. Eu estou guardado em nome de Jesus. E a palavra diz que o Senhor entregou o exército na mão de Eliseu. E Eliseu pegou o quê? Todos os seus inimigos e levaram para o seu reino. E levou eles até Samaria. E a minha pergunta é: o Senhor entrega o inimigo nas suas mãos? O Senhor entrega o inimigo nas suas mãos. E quando o Senhor entregar o inimigo nas suas mãos, o que você fará? Porque para você receber o inimigo nas mãos, você tem que estar preparado com o olhar de Cristo para poder vencer. Porque se você for com uma estrutura de Érica, você quer vingança, você quer matar, você quer que acabe, você não quer ver nenhum pó. Mas Eliseu não. Ele leva até o rei. E aí quando ele chega lá, o rei pergunta a ele: o que devemos fazer? Nós devemos matá-los? Quando o Senhor entregar o inimigo nas suas mãos, você tem que afundar a cabeça deles na terra. Não. Você tem que alimentar o inimigo com o pão e com a água. Ele deu pão e deu água. É com a palavra
palavra que você vai alimentar seu inimigo. Não é, olha, eu te ajudei, você fez isso comigo, eu não vou te ajudar. Porque naquela época lá, ó, quando eu comecei a minha conversão, que eu voltei para os caminhos do Pai, você ficava me acusando. Agora você veio para a igreja, você luta. É a preparação? Sim. É como eu falei para vocês na oferta, isso aqui é responsabilidade nossa. Se prosperar, fomos nós. Se falir, fomos nós também. E aí quando o Senhor entregou o inimigo nas suas mãos, você vai dar pão para ele. Essa palavra aqui, ó. É na palavra que você vai vencer o inimigo. Você vai alimentar ele de palavra, sim. Vai apresentar Jesus para ele, a água que sacia a sede. É esse pensamento que você tem que ter. Senhor, o Senhor é aquele que vai entregar o exército do inimigo nas minhas mãos, mas eu vou rebater isso com a palavra. É com a palavra que nós vamos alimentar. Eles vão estar aqui, ó, para ver a glória que o Senhor faz na sua vida. Com a glória que o Senhor faz na sua casa. É aqui neste lugar que o Senhor vai honrar sua vida. E o Senhor entregou os inimigos na mão de quem perseguia. E por que o Senhor fez tudo isso? Vai entregar os inimigos na mão de Eliseu, para fazer ele levar os inimigos na mão de quem resolve. Quando o seu perseguidor entrar essas portas, você vai trazer para os pastores, não é responsabilidade sua. A sua responsabilidade é se posicionar com a palavra. Palavra de edificação, irmãos. Bom dia, amada. O Senhor Jesus esteja contigo. Salmo 23. Você pode todas as coisas daquele. É profetizando mesmo. É apresentando Jesus. É mostrando que Jesus mudou sua vida e vai mudar a dele também. Mas quem vai cuidar é o anjo desse lugar. Entrega na mão do Senhor. Tá aqui, ó. O que eu vou fazer? Dar pão. Esse aqui, ó, pastor, é o que me perseguia. Mas, ó, cuida dele para que ele seja bênção. Porque se a gente não fizer assim, não vão surgir Pedros e Paulos. Paulo é o perseguidor da casa do Pai. Mas alguém olhou para ele com um olhar de Cristo. E deu pão. E deu água. E ele foi um dos maiores profetas que existiram. Ele é referência até hoje. São 2021 anos. E nós falamos de Paulo. Nós estamos aqui falando de Paulo. Nós estamos aqui falando de Eliseu. Porque aquilo que você faz vai perpetuar nesse lugar. Aonde você colocar suas mãos, o Senhor vai perpetuar. Alimente seu inimigo. Poupe a vida dele. E o faça voltar ao seu lugar. Sabe aquele negócio, nossa, a pessoa está fora da casinha, ela não se contenta. Meu Deus, bota as coisas no lugar. O Senhor vai te dar a oportunidade de fazer para ele. Volte para o seu lugar. Sabe aquele que te persegue, que te afronta? E você não sabe como você vai fazer para a pessoa. Volta para a sua casinha, filha. Você não sabe. É a palavra. Você vai dar, alimentar. Vai mostrar o que é Jesus para ele e vai falar. Se recomponha. Volte para o seu lugar. Porque eles foram poupados. Não porque eles mereciam, mas porque o nome do Senhor precisava ser glorificado. Deus quer usar a sua vida para alcançar até os que te perseguem. Não acaba em você, não acaba na sua igreja, não acaba na sua família, não acaba na sua linhagem. É até os confins mesmo. É aqueles que perseguem, que não acreditam, aqueles que dizem: ué, não estava fazendo coisa errada esses dias, agora é crente. Ué, não estava esses dias fazendo coisa errada, é pastora. É assim mesmo. E você faz o quê? A palavra. Como você tem lutado suas guerras? Clame ao Senhor. Peça socorro. Apresente a Ele seus adversários e seus perseguidores. Peça livramento ao Senhor. Pois no final, eu vou ler para vocês o 23, eu anotei aqui conforme a versão de vocês, tá? E os despediu e fizeram para o seu Senhor. E não entraram mais tropas sírias na terra de Israel. Não entraram mais tropas sírias na terra de Israel. Não adentraram mais. Não houve mais levante. Não houve mais afronta. Não houve mais acusação. Não houve mais perseguição. Não houve mais choro nem dor. Acabou. Quando o seu inimigo voltar para o lugarzinho dele, acabou. E você vai viver como Eliseu? Debaixo da graça do Senhor. Se coloca de pé. Aleluia. Se coloca de pé. Quando você passar todas essas etapas, os seus inimigos não mais retornarão, nem na sua casa, nem na sua vida, nem para afrontar. Os seus inimigos deixarão de ser inimigos. Porque o Senhor é aquele que nos faz promessas.
Ele é aquele que fala, olha, tá difícil, eu sei, mas é necessário, porque eu preciso manifestar minha glória. Às vezes você é o único canal que o Senhor tem para levar uma palavra até o inimigo. É duro. É duro você ter que alimentar quem te persegue. Mas seja esse canal de bênção. Não deixe a circunstância roubar o referencial que você tem. Senhor, eu não quero ser roubado. Eu quero ser o referencial. Que quando acontecer um negócio, liga o louvor. Mas louva mais alto que você puder. Louva mesmo. Até o coração dele ouvir. Porque às vezes a gente pensa, eu vou ouvir, até eu ensurdecer o ouvido. Não, tem que invadir o coração mesmo. Tem que entrar, tem que fazer estardalhaço, tem que quebrar a força do inimigo. Às vezes a pessoa precisa de libertação, não tem nem forças para pedir. E é através da sua vida e do seu louvor que vai mudar as coisas. Eu tenho uma vizinha que é incrível a situação. Eu levanto cedo, quando eu vou para a pia, Deus fala, louva, tá ouvindo o que ela tá ouvindo. Eu acabo de louvar, ela mandou mensagem, eu ouvi você louvando, eu tô chorando. É sobrenatural mesmo que o Senhor faz. E eu falei para o marido, não vou desistir. Ela vai vir para a igreja nem for pelo cansaço. Eu vou lá, porque eu não vou mais essa pastora chata me chamando. Mas ela vai vir em nome de Jesus. Eu não vou desistir. Você não pode desistir. E, gente, eu não sei vocês, mas o vizinho é uma bênção de vez em quando. Eu faço um barulho grande, que você fala que ele não deixou, ou é aquele que nem conversa com você, você não pode nem contar. Nós vamos mudar essa situação. Nosso vizinho vai estar aqui, ó. Nós vamos trazer ele para o culto. Ele vai ser bênção na casa do Pai. Nós vamos roubar ao inimigo. Nós vamos saquear o inferno com a nossa fé. Que você possa saquear. Quero chamar os levitas para estar louvando. Nós vamos adorar o que tua glória fez comigo. Está em mim? O último que a gente cantou. Aleluia. Nós vamos adorar porque quem já pisou neste lugar não pode regredir. Quem viu o exército cegar não pode voltar de mãos vazias. Tem que voltar dizendo, o Senhor entregou o inimigo nas minhas mãos. E cadê o inimigo? Voltou para a casinha dele. Está lá e encurralado. Satanás vai sair de dentro de vidas de pessoas nessa noite. Ele vai voltar para onde ele nunca devia ter saído, o abismo. E as pessoas habitarão cheias do Espírito Santo de Deus. As pessoas habitarão este lugar. Essa terra é prometida pelo Senhor. Canaã será um lugar habitado pelo Senhor. E as pessoas serão edificadas e cheias do Espírito Santo. Porque Satanás vai voltar para o lugar onde não devia ter saído. Que você possa adorar com